Como fazer testes de integração no Flutter, automatizando seu emulador ou dispositivo físico Android e iOS. Então assista e descubra como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos tipos de teste no Flutter, que é o teste de integração. Basicamente, pessoal, nós temos três formas de fazer testes no Flutter. A primeira e a mais comum e é muito abordado aqui na comunidade são os testes de unidade, ou os unit tests, que basicamente são testes sobre funções ou métodos de classes. Então, justamente para você testar métodos e funções bem pontuais dentro de uma determinada classe. No Flutter nós também temos os testes de widgets, que basicamente vão fazer com que você consiga testar de forma programática, ou seja, sem você ter que abrir o emulador e fazer o teste manual, você consegue testar, por exemplo, um botão, um campo de texto, ou seja, widgets dentro do Flutter, certo? Mas isso sem rodar o emulador. E o último teste, que com certeza é o mais complexo e o mais custoso, mas que garante a qualidade final ali para o usuário, são os testes de integração, ou também conhecidos como end-to-end, que basicamente você vai conseguir rodar cenários de teste dentro de um emulador ou de um dispositivo físico, para quantas versões de sistemas operacionais você quiser. Então isso é uma grande vantagem, e você consegue automatizar esse teste como se fosse um usuário navegando e utilizando o seu aplicativo. Então, por meio do teste de integração, você consegue clicar em botões, você consegue alterar textos e assim por diante. Exatamente como se um usuário estivesse utilizando o seu aplicativo. Então isso é muito interessante porque, como eu falei, você pode testar em diferentes versões do Android, em diferentes versões do iOS e também em diferentes dispositivos, beleza? Então aproveita e já deixa o like aqui para apoiar esse vídeo e também apoiar o nosso canal e se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Então pessoal, eu bolei aqui um projeto bem simples apenas para demonstrar para vocês como que funcionam então esses testes de integração. Então vejam que o nosso aplicativo aqui ele tem um card, um contador. Quando nós clicamos no botão incrementar, ele faz um incremento aqui no nosso contador. E também nós temos aqui um campo de texto, que ele está trazendo já uma variável com texto chamado home, e conforme a gente escreve aqui alguma outra coisa no campo, reparem que ele vai alterando aqui o título da nossa app bar, beleza? Então, apenas aqui para a gente simular duas funcionalidades na nossa widget. É muito comum que quando a gente está começando a desenvolver, a gente trabalhe dessa forma, ou seja, de uma forma visual, até para a gente sentir, ver o resultado da nossa interface. Então é muito comum que a gente deixe o emulador e vá construindo as nossas telas. Porém, pessoal, quando o aplicativo ele vai ser empacotado para a versão final, que vai ser mandado para a loja, para as lojas de aplicativo, é importante que você rode um conjunto de testes de integração para que você garanta uma maior qualidade no seu aplicativo final, para que ele não funcione, por exemplo, somente no dispositivo que você está desenvolvendo, beleza? Então, basicamente aqui, só para mostrar para vocês as diferenças, Então, o nosso aplicativo aqui, ele tem uma homepage, beleza? Que é o que vocês estão vendo aqui na tela. Nós temos também um home controller, que basicamente tem duas variáveis value e notifier. Uma que é o nosso contador, que ele começa em 0, e o outro que é o nosso campo de título, que ele começa em home e ele é atualizado conforme eu digito aqui no nosso campo. Então se vocês veem aqui no homepage, olha, a app bar, ela está usando um value listenable builder, e dentro desse builder aqui eu mostro o nosso título. Importante, pessoal, quando a gente vai trabalhar com testes, você precisa conseguir identificar a partir do teste os elementos que você quer testar. Então agora faz muito sentido e é de total importância você utilizar as keys, certo? Então as keys vão ser os identificadores das widgets que você vai querer testar. Então vejam que no caso aqui do nosso title, eu tenho um text que está mostrando o título, que é aqui nessa app bar que está mostrando home, e eu defini que uma key aqui é título, ou seja, lá no teste eu consigo recuperar por meio da key essa widget aqui específica, beleza? Então eu consigo fazer um teste em cima dela. Eu também defini uma key aqui para o nosso text form field, uma key chamada título input, tá? E dessa forma também, se eu quiser, eu consigo recuperar diretamente. Por quê? No Flutter, pessoal, você consegue recuperar widgets
por meio do tipo, você pode recuperar por meio, simplesmente por meio dos dados que tem na tela. Porém, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenha 2 ou 3 formulários. Então, para identificar um campo específico, eu preciso de uma key. Da mesma forma, o texto home aqui, vocês estão vendo que ele aparece 2 vezes. Então, eu não posso simplesmente buscar na tela o texto home, né? Até porque ele pode aparecer em mais de um local. Então, para isso, eu utilizo as keys para fazer essa definição. Então, isso aqui é bem importante, beleza? Bom, o que mais que eu tenho nesse projeto aqui, só para mostrar para vocês. Então, eu tenho alguns testes de unidade. Tá? Então, reparem aqui que dentro da minha pasta teste, eu separei em 2 pastas, os unit tests e os widgets tests. Então, só para vocês verem rapidamente a diferença. Então, vejam que aqui os meus testes de unidade, basicamente, eles estão sobre o controller. Então, basicamente, eu estou testando aqui, olha, que o meu controle deve inicializar com 0. Então, eu vou verificar aqui por meio do expect se o controller ele inicia com 0, beleza? Aqui eu estou verificando se eu vou incrementar o meu contador em uma vez. Então, eu instancio o controlador, eu incremento o valor e no final eu testo. Então, eu vou verificar por meio do expected se o valor aqui ele é 1, ou seja, ele começou em 0 e foi para 1. Da mesma forma, eu testo aqui a modificação do texto. Então, inicialmente, eu verifico se é home, depois eu altero para homepage e eu quero verificar se é homepage, certo? Então, isso são testes de unidade. Eu estou testando métodos ou funções muito isoladas. Então, vocês estão vendo que, por exemplo, o teste aqui da inicialização, ele tem uma linha, porque eu quero verificar apenas alguns casos ali pontuais das minhas funcionalidades. Já o teste de widget, por exemplo, ele vai testar, no caso, um card, ele vai testar um botão, ele vai testar até mesmo a funcionalidade de uma página. Então aqui, vejam que eu tenho lá, por exemplo, o meu teste da widget homepage. Então basicamente aqui, olha, eu faço um setup do meu app, para ele carregar o meu app, e aqui eu começo a verificar algumas coisas. Então, por exemplo, eu espero, né, que esse find aqui, que vem a partir do widget tester, ele encontre uma widget do tipo homepage, e ele encontre somente uma widget, porque o homepage é uma página. Da mesma forma, ele espera que quando o nosso aplicativo inicialize, né, então vou atualizar aqui para vocês verem o aplicativo. Então, ele espera que nessa página homepage carregada, ele encontre pelo menos uma widget que contenha o texto 0, né, ou seja, ele tem um texto 0 aqui na página. E ele espera que não encontre nenhum texto 1, porque não tem nenhum texto 1 nessa página. Da mesma forma, eu vou clicar, né, num botão, e aí para encontrar o botão, como eu falei para vocês, eu posso encontrar de várias formas. Então veja que uma forma de encontrar o botão aqui, incrementar, foi por meio do ícone. Então veja que eu encontrei lá by icon, e aqui eu coloquei o icons.plus1, que é exatamente o ícone que está no meu Fab Button aqui no inferior do aplicativo. Então eu vou clicar, repare, 2 vezes no botão incrementar, e aí esse método aqui, tester.pump, o que ele vai fazer é esperar a animação, né, enfim, o frame do Flutter rodar. Então depois que ele executar, ele atualizar a tela, a gente verifica o teste. Então a gente espera que não encontre o texto 1 e encontre uma widget do texto 2, beleza? Esse matcher, pessoal, aqui sempre você vai ter a função expected. Você quer verificar, né, por exemplo, aqui o texto ou um valor, e você tem aqui o matcher, né? Então esse matcher pode ser várias coisas. Como vocês viram no teste de unidade aqui, você pode fazer uma comparação direta aqui com string, ou você tem outros matchers, por exemplo, eu quero aqui encontrar uma widget, ou eu não quero encontrar nenhuma widget desse valor, beleza? Bom, como que eu executo esses testes? Eu posso, né, executar aqui, ó, vocês estão vendo que tem um botãozinho de play, né, então se eu vier aqui e clicar para executar, ele vai abrir aqui uma widget de teste, e da mesma forma você pode testar na linha de comando, basta você executar lá flutter espaço teste e passar o caminho, ou só flutter teste, ele vai testar todos os testes que tem na página. Então vejam que o teste de unidade e o teste de widget é bem rápido para testar, né, porque ele nem chega a abrir o emulador, ele testa tudo de forma programática. Porém, como eu falei para vocês, isso não garante que o seu aplicativo ele está funcionando corretamente no dispositivo ou em uma versão do sistema operacional. E aí que entra o teste de integração, que a gente vai começar a trabalhar agora, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa?
A primeira coisa é instalar um package, porque quando você tem um projeto Flutter, ele basicamente vem com o Flutter Test instalado. Então o que a gente precisa é instalar o Integration Test para o SDK do Flutter, beleza? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, tá certo? Bom, aqui se vocês quiserem agora, a gente pode até parar o nosso aplicativo, tá? Eu vou parar porque a gente depois vai fazer os testes de forma programática. Então eu vou fechar, vou deixar o aplicativo ali e a gente vai fazer a configuração. Bom, a segunda coisa que a gente precisa fazer é aqui no nosso diretório, né, criar uma segunda pasta que vai ser específica para o teste de integração. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada integration_test e dentro eu vou criar um arquivo que vai conter, vamos dizer assim, as chamadas do nosso teste principal. Então eu vou criar aqui um app_test.dart. Beleza? Então veja que ele criou um diretório integration test e um app_test.dart, tá certo? Bom, agora para a gente começar a escrever o nosso teste de integração, a gente precisa fazer alguns imports, tá? Então eu vou importar o material, né, design para que a gente consiga fazer aqui a emulação do nosso app principal. Nós vamos importar o Flutter Test e o Integration Test para que a gente tenha as funcionalidades do teste. E por último, eu vou importar aqui um aplicativo, ou se você estiver trabalhando numa arquitetura modular, você pode trabalhar com módulos independentes, testar cada um desses módulos. Então, para isso, eu estou importando aqui o meu main.dart, e como eu já vou ter um main da minha função de teste, eu vou colocar um alias aqui dizendo que esse main vai se chamar app, beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Bom, a segunda coisa, a gente precisa definir um método main. Tá? Esse método main, assim como o método main lá do main.dart, né, ele que vai sinalizar para o Flutter aonde que o teste vai começar a ser executado. Bom, uma outra coisa que a gente precisa fazer é definir aqui um integration test flutter widgets flutter binding ensure initialized. E por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa garantir que todo o ambiente Flutter esteja carregado, né, todas as widgets, tudo internamente esteja carregado para que a gente comece a execução dos testes. Então é bem similar ao Flutter Bindings que a gente usa lá no aplicativo para a gente garantir que tudo esteja funcionando na hora de fazer o nosso setup. Bom, agora o que a gente vai fazer aqui você pode organizar os seus testes por meio de grupos. Então aqui a gente pode, por exemplo, utilizar esse método group e aqui a gente pode definir, tá? Isso aqui não é obrigatório, mas é melhor para você conseguir organizar os seus testes. Então aqui a gente pode ter, por exemplo, ali, o homepage, vou colocar aqui maiúsculo, end-to-end test. E aqui a gente pode colocar todos os testes, tá, relacionados à homepage, beleza? Bom, então temos aqui, a gente pode até apagar essa linha aqui. E agora a gente começa então a escrever os nossos testes. Então aqui a gente vai utilizar o método test_widgets, que é bem similar ao teste de widgets, porém no teste de integração ele vai abrir o emulador. Vai fazer esse teste no emulador como se fosse um usuário utilizando, e vocês vão ver isso funcionando aqui na prática. Bom, então a descrição do nosso teste, eu vou colocar assim, ó, clique 5 vezes no fab incrementar. Beleza? Então eu quero que o usuário, vamos supor, clique 5 vezes no botão fab. E ele vai executar aqui um método. E aqui, pessoal, a gente vai passar então um método widget, uma propriedade chamada widget tester, e o nome dela vai ser tester. Beleza? Dessa forma, a gente consegue receber aqui a instância do tester e com isso fazer de forma programática os nossos métodos. O nosso método de teste ele vai ser assíncrono, isso é bem importante. E aqui a gente vai começar a escrever o nosso teste. Então o teste, pessoal, basicamente, deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então o nosso teste, basicamente ele tem um setup, ele tem as operações que você vai executar e no fundo vai ter o teste de fato, ou seja, o expected, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai acessar a nossa instância do app e vai executar o método main, beleza? Para que o app, vamos dizer assim, rode no emulador. Na sequência, a gente vai fazer um await
tester, aqui é a nossa propriedade aqui de widget tester, e aqui a gente vai ter vários métodos diferentes. O que a gente vai usar é o pump and settle, beleza? O que o pump and settle faz? Ele vai aguardar que todos os frames sejam executados, ou seja, todas as animações, tudo que tiver naquele loop, né, naquele ciclo de execução. Então você sabe que depois que esse método terminar de executar, o teu aplicativo está parado ali para você executar o teste. Então esse vai ser o nosso setup inicial. Bom, então agora a gente vai fazer um for. Vou fazer um for aqui até 5, tá? Para a gente clicar 5 vezes no nosso botão. E aqui eu vou fazer um await tester. Ponto, e aí para você clicar num botão, né, ou tocar em um botão, a gente vai usar o método tap, beleza? Bem simples também de entender. Depois vocês podem explorar melhor as propriedades, né, os métodos que tem dentro aqui da nossa propriedade tester, beleza? O autocomplete ali do VS Code vai mostrar para vocês. Bom, então a gente tem o nosso find, que ele vem aqui junto com o tester, e aí ele que vai encontrar, então, como eu mostrei para vocês lá no teste de widget, um objeto que a gente quer clicar. Então aqui a gente já sabe que a gente pode usar o by. Ó, vejam que tem várias formas de você encontrar um elemento. A gente quer encontrar aqui por meio do ícone. E aqui a gente vai usar um icons.plus1, beleza? Que é exatamente aquele ícone que tem na nossa tela, beleza? Então cliquei no botão, e aí para vocês visualizarem melhor o teste acontecendo, eu vou colocar um delay aqui de 1 segundo mais ou menos, só para vocês conseguirem ver, porque senão o teste ia ser tão rápido que vocês não iam conseguir visualizar, tá? Então, vou colocar aqui um future.delayed const duration. Isso aqui, como eu falei, pessoal, é só para facilitar a nossa visualização, mas na prática você não vai ter essa linha aqui. Bom, agora, depois que executou esse teste, nós vamos novamente executar um tester.pump and settle para esperar que todas as animações, enfim, toda a execução ocorra. E agora, no final, a gente vai fazer o teste. Então, a gente vai esperar que a gente encontre, né, find.text. A gente vai passar aqui o número 5, porque a gente vai incrementar, né, até o número 5. E aqui eu posso utilizar o matcher. Então, eu posso usar, por exemplo, finds one widget, ou seja, eu quero encontrar uma widget que tenha, né, um valor 5, beleza? Então, este aqui seria o nosso primeiro teste, tá certo? Então, vamos tentar executar ele. Da mesma forma, eu posso, vou clicar aqui no teste, vejo que eu tenho agora todos os meus testes, a integração, unidade, e ele tem também aqui o nosso teste na home page, beleza? Então, vejam que, basicamente, eu vou clicar para executar o nosso teste. E agora, pessoal, ele vai ser um pouco mais demorado. Por quê? Porque ele tem que abrir o emulador também. Então vejam que já é um teste um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais custoso. Tá? Mas é bem interessante aqui para a gente ver ele funcionando. Então vamos executar. Integration Test. Então repare que agora ele está abrindo o nosso emulador. E aí veja que ele está aparecendo, Test Starting. E aí vejam que agora ele está clicando automaticamente lá no botão. Tá vendo? Ele está rodando o teste e está fazendo a execução. E aí vejam que ele deu certo, porque ele esperou um teste, né, com valor 5 e no final apareceu o 5 ali para o usuário. E aí terminou o teste, ele fecha o aplicativo e segue a vida, beleza? Claro que, dependendo da quantidade de testes que você tiver, ele vai demorar muito mais para executar. Então, novamente, ele vai começar a contar, chegou em 5 vezes, ele vai parar, vai fazer o pump and settle e vai fazer a comparação, se existe uma widget com o texto igual a 5, beleza? Agora a gente vai fazer um segundo teste para mostrar para vocês como seria para você fazer ali o teste no input, beleza? Então eu vou copiar aqui que eu já deixei um snippet e eu vou explicar para vocês para ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá. Então o nosso teste agora vai ser escrever no campo de texto para alterar o título da página. Então novamente a mesma coisa, a gente vai chamar o método main do nosso app, a gente vai aguardar que todos os frames, toda a animação ocorra, e a gente vai recuperar o título inicial. Então, como é que eu recupero uma widget em específico dentro do teste? Então, a gente vai fazer aqui um find by key, e aqui eu vou passar a minha key título, beleza? Que é exatamente o que está lá no nosso código. Dentro da nossa app bar,
nós vamos ter um builder. Dentro desse builder nós temos a widget test e ela contém aqui título. Então a gente está recuperando esta widget. Porém, pessoal, o find ele não retorna para a gente uma widget. Então, para isso, a gente precisa recuperar essa instância, chamar o método evaluated para ele retornar para a gente esse resultado. Com isso, a gente acessa a propriedade single, que vai retornar um elemento para a gente deste tipo, ou seja, o primeiro, e depois a gente consegue acessar a widget, né? E aqui a gente faz o casting para o text. E dessa forma a gente tem, então, uma instância do nosso text. Com isso, eu consigo, por exemplo, acessar a propriedade data, que vai me retornar, né, o texto que está sendo mostrado ali na tela. Então, título.data é exatamente o que vai estar dentro da widget text. E aqui eu consigo fazer um equals, por exemplo, para comparar se ele tem o valor home. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro teste para a gente ver se tem home aparecendo na página. Bom, a segunda coisa que a gente vai fazer é a operação. Então, a gente vai acessar tester.enterText, ou seja, a gente vai simular que o usuário está digitando um texto, aonde ele vai fazer um find by key no título input e vai digitar homepage, beleza? Bom, da onde que está vindo essa key? Lá na nossa homepage.dart, eu tenho um text form field e dentro dela eu tenho aqui título input, beleza? Novamente eu vou chamar o pump and settle. Eu coloquei um delay aqui apenas para vocês conseguirem visualizar. Como eu falei, na prática vocês não vão colocar esses delays. E aqui novamente, olha, eu vou pegar o título novamente e vou fazer um teste agora para verificar se ele tem o título homepage, tá certo? Então agora eu vou clicar aqui para executar esse teste. Vejo que ele vai demorar um pouco novamente até ele abrir o emulador e a gente vai testar para ver, né, vai ter que ver se ele vai aparecer a modificação do texto homepage e o usuário ali digitando. Então veja que agora ele está abrindo o nosso aplicativo e ele vai simular agora esse teste de integração. Então veja que ele mudou a homepage e agora ele já fechou o teste, porque no final das contas era só isso que era para fazer. E aí deu verdinho aqui o teste, tá? Então vou mostrar para vocês o que acontece se o texto falhar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, ele espera que o texto seja homepage, tá? E agora eu vou executar todo o meu teste de integração. Então ele vai fazer o teste do Fab Button, clicando 5 vezes, e depois vai fazer a alteração do homepage, e aí ele vai falhar, porque vejam, a gente está digitando homepage, mas a gente está esperando que seja homepage 1. Então ele vai dar como se fosse uma exceção, e ele vai mostrar aqui, se você está executando por meio do VS Code, ele vai mostrar aqui para a gente o que acontece no erro. E é importante que você leia totalmente o log do erro para você entender exatamente aonde que falhou esse teste, beleza? Não é que é um erro porque você escreveu alguma coisa errada, é porque o teste falhou, né? Às vezes é isso mesmo que você também quer, né? Você quer buscar alguma falha que ocorra ali no teu teste. Então agora ele está instalando novamente e vai executar o teste. Então reparem que no segundo teste ele vai falhar. Então ele vai passar o primeiro, ó, vai fazer até a 5 contador, ok, agora ele vai startar o teste. Homepage, e aí agora ele vai lançar uma exceção, como se fosse uma exceção. Ó. Então ele vai dizer que o teste falhou, né? Vejam a exceção abaixo. E aqui na lateral, olha, se você explorar, né, não tenha medo quando acontecer um erro, pessoal. Basta você ler e entender o que está acontecendo. Então vejam, olha, ele esperava o texto homepage 1, mas o atual é homepage. Ou seja, o teste falhou, né? E aí pode ser porque você escreveu alguma coisa errada no teste ou você esperava que esse teste realmente falhasse, beleza? Então, como vocês viram, pessoal, não é tão complexo de você fazer testes no Flutter, seja unidade, seja widget, mas também é importante que você faça os testes de integração para garantir a qualidade do aplicativo para o seu usuário final, principalmente antes de você fazer o build do seu aplicativo para as lojas, como Play Store e a própria Apple, beleza? Isso também garante que você consiga testar para várias versões do sistema operacional, tanto para o Android quanto para iOS, e esses testes, como vocês viram, você vai fazer isso de forma programática. É um teste um pouco mais custoso, obviamente, porque ele precisa do emulador ou do dispositivo físico, porém é ele que vai garantir a maior qualidade para o seu aplicativo final, beleza? Nos próximos vídeos eu espero trazer aqui também como rodar o teste na cloud, por exemplo, usando o Firebase Test Lab. Então, já deixa o like aqui se você quer ver
esse tipo de vídeo aqui no canal. E se você também gostou, né, apoie aqui o nosso canal deixando o like. Se inscreva também para os novos vídeos que a gente publica toda semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!